Olá, pessoal, espero que sejam todos bem. Hoje nós vamos iniciar as aulas de mais um módulo, dessa vez o módulo de sistema endócrino. Como vocês já devem ter percebido, na aula 1 a gente aborda um pouco sobre os aspectos anatômicos do sistema. Então, é importante relembrar que o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, ele é responsável por coordenar e controlar as funções do sistema, dos vários sistemas corporais. Se, por um lado, o sistema nervoso faz isso por meio de sistemas de neurônios, axônios, por meio de neurotransmissores, no sistema endócrino, o que vai estar tendo é um conglomerado de células especializadas capazes de produzir substâncias químicas, moléculas químicas, chamadas de hormônios. E esses hormônios conseguem se comunicar com outras células e controlar a funcionalidade, a atividade dessas células, conseguindo manter a comunicação entre os diferentes tecidos do nosso corpo. Então, nós vamos falar um pouco sobre a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, as ilhotas pancreáticas, que é uma porção do pâncreas, os ovários e os testículos. Bem, a glândula pineal ela é uma glândula pequena, localizada abaixo do corpo caloso. Ela apresenta uma massa aí de aproximadamente 0,1 a 0,2 gramas e está coberta por uma cápsula formada pela pia mater. A glândula ela é composta por tanto células do próprio sistema nervoso, que é a neurônio, como células especializadas em produzir e secretar substâncias, que são chamadas os pinealócitos. Aqui dá para ver certinho a localização dela abaixo do corpo caloso, tá vendo? Na região posterior do encéfalo. Já a hipófise, ela é uma glândula em formato de ervilha, com aproximadamente 1 a 1,5 centímetros de diâmetro, e se localiza na fossa hipofisial da célula turca do osso esfenoide. Então, você tem um osso esfenoide, no osso esfenoide você tem uma célula, e dentro dessa celinha tem uma fossa, que é onde se localiza a glândula hipófise. Ela se comunica com o sistema nervoso central, né, se comunica com o hipotálamo, que é parte do sistema nervoso central, por meio de um pedículo. Esse pedículo é chamado de infundíbulo, né? Aqui dá para perceber. Então, aqui você tem a glândula endócrina, a glândula hipófise, perdão, e aqui você tem o infundíbulo comunicando a glândula com o sistema nervoso central. A hipófise ela pode ser dividida, né, ela apresenta duas regiões anatômicas, chamada de adenohipófise e a neurohipófise, né, também conhecida como lobo anterior e lobo posterior. É considerada uma das glândulas mais importantes, atuando na coordenação do crescimento, desenvolvimento, metabolismo e homeostase do corpo, além de ser a interface entre o sistema endócrino e o sistema nervoso, exatamente pela existência dessa comunicação com o hipotálamo, né, que é o infundíbulo. Agora, a glândula tireoide. A glândula tireoide ela tem um formato de borboleta, como dá para ver na imagem à esquerda. É composta por dois lobos, lobo direito e esquerdo, um em cada lado da traqueia, conectado por um istmo, anteriormente à traqueia. Então, aqui tem como ver, ó, lobo esquerdo, né, na verdade, aqui, lobo direito, lobo esquerdo, istmo, fazendo a comunicação entre esses dois lobos. Aproximadamente 50% das glândulas tireoides apresentam um pequeno terceiro lobo. O terceiro lobo, que é chamado de lobo piramidal, que é esse aqui, ó, que se estende superiormente ao istmo. A massa normal da glândula tireoide é de aproximadamente 30 gramas. Agora a gente tem as paratireoides. Elas estão parcialmente incrustadas na face posterior da glândula tireoide, então é como se nós estivéssemos vendo a glândula tireoide por trás. Aqui você tem a faringe, né? Aqui, ó, os lobos da glândula tireoide, lobo esquerdo e o lobo direito. Então, aqui, ó, você pode ver as 4 incrustações da glândula paratireoide. É um tecido arredondado, né? Como dá para perceber. Em geral, a glândula paratireoide inferior e a superior estão fixadas em cada lobo, como já foi dito, totalizando um total de 4 porções, né? Cada uma pesa cerca de 40 miligramas. Já as suprarrenais, né? As suprarrenais é um total de 2 no nosso corpo, no indivíduo adulto saudável, localizada acima de cada rim, apresenta um formato de pirâmide achatada.
No adulto, cada glândula suprarrenal tem cerca de 3 a 5 centímetros de altura, 2 a 3 centímetros de largura e um pouco menos de 1 centímetro de espessura. A massa varia de 3,5 a 5 gramas e apenas metade do seu tamanho ao nascimento. Durante o desenvolvimento embrionário, essas glândulas suprarrenais se diferenciam em duas regiões distintas, do ponto de vista estrutural e funcional, né, que a gente vai ver um pouco melhor na aula 2 sobre fisiologia. Então, você tem o córtex da glândula suprarrenal, que é grande, localizado perifericamente e é responsável por cerca de 80 a 90% da glândula. Depois você tem a medula da glândula suprarrenal, que é localizada centralmente, como a gente pode ver nessa imagem superior à direita. Então, aqui você tem o córtex, tá vendo? E aqui você tem a medula. Então, você é um tecido diferente que vai ser responsável por produzir hormônios diferentes. Aqui você tem os dois rins e a localização das duas suprarrenais, aqui com esse formato de pirâmide achatada. Depois nós temos as ilhotas pancreáticas, né? Então, vale a pena ressaltar que o pâncreas ele é uma glândula mista, ou seja, ele tem tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. O ponto central da nossa aula de hoje é o sistema endócrino, né? Então, a gente vai focar na parte endócrina do pâncreas. E a parte endócrina do pâncreas é conhecida como ilhotas pancreáticas. O pâncreas em si ele é um órgão achatado que mede cerca de 12,5 a 15 centímetros de comprimento, localiza-se na curvatura do duodeno, a primeira parte do intestino delgado, né? O pâncreas tem a curvatura do duodeno. É dividida em cabeça, um corpo e uma cauda. Aproximadamente 99% das suas células são exócrinas, são distribuídas em grupos chamados de acinos, que secretam substâncias digestivas. Então, olha só, aqui você tem uma imagem a fresco do pâncreas, né? E aqui você tem uma chamada de ilhota pancreática, que é a parte endócrina, que é responsável por produzir os hormônios que nós vamos ver melhor na aula 2. Mas grande parte do parênquima pancreático ele é formado pela parte exócrina, que vão estar envolvidas na produção de outro grupo de substâncias, né? Principalmente substâncias que vão estar envolvidas na digestão. E por último, nós temos os ovários e os testículos, que nada mais são do que gônadas, ou seja, gônadas são aqueles órgãos responsáveis por produzirem os gametas. Então, no caso do sexo masculino, nós vamos ter os testículos, que vão estar produzindo os espermatozoides, e no caso dos ovários, né, no sexo feminino, que vai estar produzindo os ovócitos. Todavia, além da função reprodutora, as glândulas secretam hormônios, por isso que a gente está vendo aqui no sistema endócrino essas duas glândulas. Neste contexto, os ovários são um par de corpos ovais, localizados na cavidade pélvica feminina, e produz dois hormônios esteroides, né, um estrogênio e a progesterona. Já os testículos são também glândulas ovais localizadas no escroto. O principal hormônio produzido pelo testículo é a testosterona, que é um hormônio sexual masculino. Bem, pessoal, o que nós preparamos para a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Aguardo vocês até a próxima aula. Até mais.